Bom dia! Terminamos a nossa aula no Google Meet. Infelizmente, só 1 hora de aula, não foi possível a professora dar tudo o que queria dar em matemática. Nós vamos trabalhar da página 46 à página 52. Voltamos lá nas ideias de adição e subtração. Antes da gente começar, vamos ter uma noçãozinha mais uma vez do que é adição. Adição nós aprendemos que é quando a gente junta. Então, se eu tenho 3 lápis e recebi mais 2 lápis, se eu for juntar, ficamos com quanto? 1, 2, 3, 4, 5. No entanto, se eu tenho 5 lápis, aqui é a ideia de subtração. Se eu tenho 5 lápis e eu retiro 4 lápis, fiquei com quantos lápis? Apenas 1. Então, a gente mais uma vez vai trabalhar sobre adição e subtração. Agora, nós vamos para a página 46, que a gente começou observando, não é? Um jogo, uma gincana, não é? De tiro ao alvo, de dardos ao alvo. E aí, a gente observou aqui, a pergunta primeira é: qual a pontuação que a equipe de Júlia conseguiu? A gente vai observar aqui e vai ver que número aparece. Qual o número que aparece? Número 6, não é? Na letra B, pergunta o seguinte, que precisa atingir um total de 14 pontos. Então, se ela já tinha 6, quanto faltava para a equipe completar os 14 pontos? E nós fomos fazendo a conta, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, faltam quanto? 8. E a terceira pergunta é uma pergunta particular, uma pergunta que cada um tem que responder. Se a gente já participou de alguma prova em uma gincana. Se participou, conta aí como foi. Tá legal? E aí nós começamos na página 48 as ideias de adição. Nós observamos 2 bandejas, ok? A primeira bandeja tem quantos potes de iogurte? 1, 2, 3, 4, 5. E na segunda bandeja, quantos potes? 1, 2, 3. Então, aqui nós colocamos 5 e 3 e vamos ter a noção da adição. Se eu tenho 5 mais 3, formaram quanto? 8. Então, no total, há 2 bandejas com 8 copos de iogurte, certo? Na questão 2, observamos a capa do livro, se você fosse um sinal de mais, e a gente observa o galo, que está segurando 3 rosas brancas e 5 rosas vermelhas. Aqui nós viemos e preenchemos 3 rosas brancas com 5 vermelhas, que dá o total, 6 vermelhas, desculpe, 6 vermelhas, que dá um total de 9. Aqui nós colocamos no formato de conta, não é? Então, 3 mais 6 igual a 9. E aí foi lançada uma pergunta bem interessante na questão B. O que você faria se fosse um sinal de mais? Então, me responda aí o que você faria se fosse um sinal de mais. Estou aguardando a resposta. Na página 49, nós vamos trabalhar a reta numérica. Daí a professora mostrou a régua, né, que lembra muito a reta numérica. Só que na régua nós trabalhamos apenas os números positivos, que é os números que vocês vão trabalhar nesse momento, tá certo? E aí ele falou sobre Maria, né? Ele disse que Maria tinha 9, localizou o número 9, para fazer a conta 9 mais 4, ela fez como? Ela veio aqui no número 9 e saiu contando 4 números na frente. Então, 1, 2, 3, 4. Ela descobriu que 9 mais 4 seria igual a 13, né? E aí a gente veio para o livro e fez a mesma continha que ela. Viu aqui no livro como ela fez 9 mais 4 e fizemos as 2 continhas seguintes. 7 mais 2, 7. Andamos 2 casinhas, ficou 9. 5 mais 5, 5. Andamos 5 casinhas, ficou o número 10, tá bom?
Lá na questão 4, a gente ligou o enunciado de cada problema ao cálculo que corresponde à sua resolução. E escrevemos o resultado. Vamos ler esses dois aqui. No primeiro, que Lúcio tinha no aquário 15 peixes e ele comprou mais 3. Então, quantos peixes Lúcio ficou agora? E a gente descobriu que 15 juntando com 3, 15, 16, 17, 18. Então, Lúcio agora tem 18 peixes. Cláudia tinha 15 canetas e ganhou mais 2. Então, com quantas canetas Cláudia ficou? 15, 16, 17. Então, aqui, 17. Ele pediu que a gente fizesse essa continha para depois a gente ligar, o que desse o mesmo resultado. Então, 15 mais 2 igual a 17, eu vou ligar aqui para Cláudia. E 15 mais 3 igual a 18, eu vou ligar aqui para Lúcio, tá certo? Nós fomos então para a página 50. Na página 50 ele pede que a gente leia essas 4 aqui questões, vamos relacionar com essas aqui e depois fazer a continha aqui embaixo. Então, na letrinha A diz: em um estacionamento havia 14 carros e chegaram outros 3. Então, se tinham 14 e juntaram mais 3, ficaram quantos carros? 14. 15, 16, 17 carros. Na letrinha B diz: Lucas comprou 10 figurinhas e Eliseu comprou 3. Há 3 figurinhas a mais que Lucas. Então, se Lucas tinha 10, Eliseu tem quantas figurinhas? Vamos pensar. 10 mais 3, 10, 11, 12, 13. Na questão D, diz o seguinte: Lúcia foi à feira e comprou 12 maçãs e 3 abacaxis. 12 maçãs com mais 3 abacaxis. Quantas frutas Lúcia ficou? 12, 13, 14, 15. E agora nós vamos relacionar, isso aqui é o que a gente conversou aqui. Qual foi a questão que diz que a gente pode terminar assim? Quantas frutas Lúcia comprou ao todo? Foi a última que a gente aqui leu, não é? Letrinha D. Então, a gente põe a letrinha D aqui. Quantas garrafas de água ficaram na prateleira? Aonde foi que a gente falou sobre água? Foi na letrinha C, quando a gente disse que haviam 16 garrafas de água. Então, a gente coloca a letrinha C aqui. Quantos carros ficaram nesse estacionamento? Lá nós falamos em estacionamento aqui, ó. Na letrinha A. E na letrinha D, e na última aqui, diz o seguinte: quantas figurinhas Eliseu comprou? Então, onde fala sobre figurinha? Na questão B. Daqui a pouco a gente volta lá no quadro para a gente fazer o final, tá certo? Voltamos e vamos continuar agora a nossa atividade aqui no quadro. Vamos lá! Na página 50, nós ficamos de finalizar, não é? A questão 5. Lá embaixo diz: agora efetue os cálculos para resolver cada problema. Então, agora nós vamos ler realmente o problema completo. Diz: em um estacionamento havia 14 carros e chegaram outros 3. Quantos carros ficaram nesses estacionamentos? Então, na letrinha A, 14 mais 3, que nós vimos que é igual a 17, não foi? E aí a gente coloca 17 e a resposta fica: ficaram. O certo é colocar exatamente assim, tá certo? 17 carros no estacionamento. Se o espaço tiver pequenininho, vamos tentar fazer a letrinha pequena. Caso, mesmo fazendo a letra pequena, não caiba, vocês podem colocar aqui embaixo, tá certo? No livro, ou se preferir, podem escrever no caderno, tá bom? Aí não esquece de mandar a foto do caderno. Na letrinha B diz o seguinte: Lucas comprou 10 figurinhas e Eliseu comprou 3 figurinhas a mais que Lucas. Quantas figurinhas Eliseu comprou, então? Se é 10, né? Mais as 3 que ele comprou a mais, dá 13. Nós já vimos nas questões de cima, não foi? Então, Eliseu comprou 13
figurinhas. Certo? Na questão C, nós vamos aqui, diz o seguinte: havia 16 garrafas de água em uma prateleira e foram colocadas mais 3. Quantas garrafas de água ficaram na prateleira? Então, nós vimos que tinham 16 e colocaram mais 3. 16 mais 3, a gente já fez a conta. 17, 18, 19, não é? Então, ficaram 19 garrafas. Não deu tudo, passa um tracinho e copia. Garrafas de água na prateleira. E na última questão, na questão D, diz o seguinte: Lúcia foi à feira e comprou 12 maçãs e 3 abacaxis. Né? Quantas frutas Lúcia comprou ao todo? Ora, se ela comprou 12 maçãs e 3 abacaxis, então ela comprou 15 frutas ao todo. Então, Lúcia comprou 15 frutas ao todo, né? Ou seja, juntou as maçãs e os abacaxis. Vamos lá, vamos fazer? Voltamos já! Voltamos à página 51. Vamos agora falar um pouquinho sobre o ábaco. O ábaco é um instrumento utilizado para registrar contagens e realizar cálculos. No ábaco ao lado está representado o número 49. Então, olha só. O ábaco é isso aqui. Está representado o número 49. Lembra que nós já aprendemos aqui, ó, no quadro de valor posicional, né? Se nós fôssemos colocar aqui o número 49, ficaria dessa forma. 4 dezenas e 9 unidades, não é? Aqui a gente tá vendo no ábaco. Tem também a dezena e unidade, tá vendo? Então, vamos lá. Para representar esse número, colocamos 9 bolinhas na vareta das unidades e 4 nas dezenas. Nós estamos vendo aqui, ó. Tem 4 nas dezenas e 9 nas unidades. Veja agora como podemos efetuar 35 mais 14 no ábaco. Representamos o 35 assim, ó. No ábaco, né? 3 na dezena, 5 na unidade. E aí, representamos como é que nós vamos fazer. Adicionamos as unidades e depois as dezenas do segundo número, nesse caso, 14. Então, colocou-se o 35 mais 14. Já tinha o 3 e o 5 aqui, acrescentou 1 da dezena aqui e o 4 da unidade aqui. Agora, a gente somando, fica 4 dezenas e 9 unidades. Dessa forma, vocês irão fazer, através do ábaco, essas questões aqui. Então, olhando aqui com calma. 17, eu coloquei, já tem aqui, né? 1 na dezena e 7 na unidade. E 21, acrescentou aqui, 2 na dezena e 1 na unidade. Vamos somar aqui e ver quanto dá. Então, 1 mais 2 dá 3, 3 dezenas. E quantas unidades? Temos 7 aqui, com mais 1, 8. Então, fica 38 nessa aqui. 38 é o 3 e o 8, certo? Vamos para a próxima. Nós temos 6 dezenas e 8 unidades, somado com 3 dezenas e 1 unidade. Então, nós temos 6 com 3, 9. E nós temos 8 com 1, 9. Então, nessa aqui, nós temos 99 ou 9 dezenas e 9 unidades. Vamos à próxima? Vamos lá. Nós temos 34 mais 23. Então,
3 dezenas e 4 unidades, juntando com 2 dezenas e 3 unidades. Dá, então, 5 dezenas e 7 unidades, que é o número 57, tá certo? Vamos lá, então, para a página 52. Na página 52, vamos à questão 7. Diz assim: Mariana fez uma pesquisa em 2 papelarias para saber o preço de uma lapiseira, de um livro e de um dicionário. Observe os preços desses produtos em cada papelaria. Então, esse foi o material que Mariana estava procurando, a lapiseira, o livro e o dicionário. Esse aqui foi o preço na papelaria A e esse aqui foi o preço na papelaria B. Então, a lapiseira custou R$10 na papelaria A e R$11 na papelaria B. O livro, R$10, R$24 na papelaria A e R$23 na papelaria B. O dicionário, R$45 na papelaria A e R$44 na papelaria B. Ele até dá uma dica bem legal aqui, ó. Diz o seguinte: uma maneira de economizar é fazer pesquisa de preço. Então, vamos lá, vamos resolver a questão? Então, resolvendo a questão, vamos lá. Na questão A diz: como você faria para calcular quantos reais Mariana vai gastar se comprar os produtos na papelaria A? Então, a gente observa aqui mais uma vez que na papelaria a lapiseira custou R$10, o livro R$24 e o dicionário R$45. Para obter a resposta, precisamos calcular 10 mais 24 mais 45. E aí, como nós iríamos fazer? Veja a maneira de efetuar essa adição e completo. Então, nós temos aqui, ó, 10 mais 24 mais 45. Aqui ele decompôs o número, né? Então, vamos lá. 10 é o mesmo que 10 mais 0, 24 o mesmo que 20 mais 4, 45 o mesmo que 40 mais 5. Como foi que ele decompôs? Ele colocou a unidade e aqui a dezena. E aí, agora a gente vai resolver. Como ficaria? Se eu tenho 4 mais 5, se eu tenho 0 mais 4, dá 4, porque o 0 não vale nada. 4 mais 5, se eu junto 4 com 5, dá 9. Se eu junto 10 mais 20, dá 30, mais 40, 70. Então, 70 mais 9 é o mesmo que 79. Então, Mariana, ela vai gastar R$79 se ela for comprar na papelaria A. E agora, na letrinha B, ele pede que você faça se ela fosse comprar os produtos na papelaria B. Na papelaria B, nós vamos olhar mais uma vez. Nós vamos olhar mais uma vez aqui no quadro, tá certo? Ó, na papelaria B nós temos a lapiseira, R$11, o livro, R$23 e o dicionário, R$44. Se nós fôssemos fazer dessa mesma forma, como ficaria? A professora vai fazer aqui, então ficaria. Ele me disse que a lapiseira R$11, o livro R$23 e o dicionário R$44, certo? No caso aqui, ficaria diferente os valores, não é? Porque agora nós estamos analisando a livraria B. Então, 11 é o mesmo que 10 mais 1, 23 é o mesmo que 20 mais 3, 44 é o mesmo que 40 mais 4. Então, partindo do mesmo raciocínio, 1 mais 3, se eu junto 1 com 3 dá 4, se eu junto 4 mais 4 dá 8. 10 mais 20 dá 30, mais 40 dá 70. Então, olha só, na papelaria B, né, ficaria R$78.
Essa aqui seria a questão B, que eu posso resolver dessa forma ou posso resolver, se eu fosse resolver no quadrinho de valor posicional aqui, né? Se eu fosse fazer essa continha assim, ficaria 11, né? Se eu fosse fazer aqui no quadro de valor posicional, ficaria 11 mais 23 mais 44, né? Como ficaria esse resultado? 1 mais 3, eu sei que é 4, mais 4, 8. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, deu 78. Então, a letrinha B, né, que eu vi da livraria B, seria 78. Se Mariana comprar os produtos de menor preço, qual será o valor total da sua compra? Daí a gente teria que observar aqui, ó. A lapiseira é mais barata na papelaria A ou B? Na papelaria A. Então, a lapiseira custa R$10. Vamos lá. Agora nós vamos ver o livro na papelaria A 24, na papelaria B 23. Então a gente põe aqui 23. E na papelaria, no dicionário, a papelaria lá é 45, na B é 44, o mais barato é 44. Então a gente vai aqui, faz a soma, 10. Vamos lá fazer o quadro de valor posicional para ver esse aqui. 10 mais 23 mais 44. 4 mais 3, 7. 1 mais 2, 3, mais 4, 7. Então, 77. A questão C é R$77. Na letrinha D é só uma perguntinha. Sua família costuma fazer pesquisa de preço antes de comprar um produto? A minha família costuma fazer e eu faço também. Por quê? Quando a gente pesquisa em vários lugares quanto está custando cada produto, é mais fácil da gente encontrar, fazer economia, economizar um dinheirinho, não é? E comprar mais barato. Tá certo, então? Agora é sua vez de fazer atividade. Vamos lá fazer atividade? Manda a foto para a professora que eu tô esperando. Vamos lá, então? Simbora!